Ananindeua, cidade vibrante e em constante transformação, carrega em suas ruas e em sua gente uma história que vai muito além das suas 8 décadas de emancipação. Seu passado remonta a séculos de existência, em um território marcado por culturas ancestrais, a força da natureza amazônica e a chegada de povos que contribuíram para sua formação. Antes de se tornar o segundo maior município do Pará, Ananindeua gera um ponto de encontro entre tradições indígenas, trilhas fluviais e, mais tarde, colonizadores e imigrantes. Da força dos povos originários a contribuições de africanos, europeus, japoneses e nordestinos, essa terra viu sua história ser tecida por diferentes mãos, cada uma deixando marcas profundas na construção de uma identidade própria. Este curta-metragem nos convida a mergulhar nas raízes de Ananindeua, resgatando memórias que vão além da sua fundação oficial. Vamos conhecer uma cidade cuja verdadeira história é muito mais antiga do que os documentos sugerem. Uma história de resistência, união e progresso, onde o passado ecoa nas conquistas de hoje e nos sonhos do amanhã. O nome Ananindeua é formado pela junção de 2 fortes topônimos. Sua primeira parte, Ananim, foi inspirado na árvore ananim, que era abundante na região, sobretudo nas áreas insulares. O nome Anani, Anani e Wananani vem do tupi Wanani, que traduzido significa grudento. Isso é literal, pois a árvore produz uma seiva amarela chamada cerol, e seu processo de extração é muito similar à sangria da seringueira. A segunda parte do nome, Deua, é um pouco mais complexo. Para regionalistas, o sufixo correto devia ter sido Teua, e isso tem uma explicação dentro da língua local, em que o sufixo Tiua, de origem tupinambá, sofreu várias variações fonéticas até chegar à forma portuguesa Teua. A tradução do sufixo seria algo como muito, referente à abundância. Já sobre o uso do Deua, para alguns historiadores do movimento da cabanagem, este sufixo era usado somente em regiões por onde os antigos revolucionários cabanos andavam e fizeram povoações. Após entendermos a origem do nome do nosso município, vamos explorar as raízes históricas da cidade, investigando seus marcos na trama do tempo de forma cronológica, começando por suas primeiras habitações. O município de Ananindeua tem uma história marcada por 2 tipos de colonização, a rural e a urbana. A colonização rural foi a que começou primeiro e durou por muitos anos. No início do século XVIII, o município já registrava sinais dessa ocupação, com o primeiro marco datado de 1790, que é o ano do registro da presença de um engenho de cana-de-açúcar na região do Uribó. Essa área, que hoje é conhecida como a Colônia Agrícola do Abacatal, foi onde tudo começou. Pesquisas feitas pelas professoras Rosa Azevedo e Edna Castro revelam que o quilombo do Abacatal surgiu como um quilombo de herança. A origem do Abacatal está ligada a uma história mítica, que envolve o conde Antônio Comamelo e a escrava Olímpia. Segundo a tradição passada pelas gerações seguintes, dessa união surgiu uma herança que seria transmitida para as filhas do casal. A memória da época do conde Antônio Comamelo e da escrava Olímpia está presente no Caminho das Pedras, construído pelos escravos da antiga fazenda. Esse antigo caminho liga o igarapé Uriboquinha ao casarão do conde, e é um marco muito importante para a história da região. O Caminho das Pedras tem mais de 300 anos de existência e foi fundamental para a formação da comunidade quilombola do Abacatal. Ele tem cerca de 500 metros de extensão e meio metro de largura, conectando a margem do igarapé à sede da fazenda do conde Comamelo. Esse caminho, com toda a sua história, representa a resistência e a memória da população local. Avançando para quase 50 anos, a colonização urbana de Ananindeua teve início, mas só na primeira metade do século XIX. Esse foi o início da transformação urbana da cidade, que se expandiria ao longo do tempo. Entre 1835 e 1840, na província do Grão-Pará, um movimento de revolta tomou forma. A partir do descontentamento social e político entre a população mais pobre, especialmente os cabanos, teve início uma luta pela melhoria de suas condições socioeconômicas e disputa pelo poder político. Revoltados com a extrema pobreza da população,
indígenas, mestiços, negros, comerciantes e fazendeiros dão início a um movimento conhecido como a Revolta da Cabanagem. A partir desse momento, lutas foram travadas e milhares de vidas foram sacrificadas. Esse clima de revolta e mudança também influenciou o processo de colonização urbana de Ananindeua. Durante a década de 1850, o movimento cabano impulsionou a chegada de ribeirinhos, caboclos e outros membros do movimento. Eles vieram de várias partes do Pará e começaram a se estabelecer às margens do rio Maguariaçu. Esse crescimento e o estabelecimento de comunidades ao longo do rio marcaram a localidade do Maguari como o núcleo urbano mais antigo de Ananindeua, onde estão alicerçadas suas raízes socioculturais. Em 1883, a construção da Estrada de Ferro Bragantina, também chamada de Estrada de Ferro Belém-Bragança, deu início a um grande impulso no desenvolvimento urbano e populacional da região. Essa ferrovia, uma das mais importantes da Amazônia, ligava Belém a Bragança, no Pará, com o objetivo de fomentar a produção agrícola e melhorar a comunicação entre as cidades da região e a capital do Maranhão, São Luís. A ferrovia tinha cerca de 294 quilômetros e foi construída ao longo de várias décadas, começando no período imperial, em 1883, e sendo concluída na Primeira República, em 1908. A linha principal passava por vários municípios, como Ananindeua, Marituba, Benevides, impulsionando o crescimento de vilas e cidades ao longo do trajeto. Em 1884, foi aberto o primeiro trecho de 29 quilômetros, ligando Belém à colônia de Benevides, que já existia desde 1875, com a chegada de colonos franceses e nordestinos. Após a inauguração do primeiro trecho da Estrada de Ferro Bragantina, foi construída, em frente à atual prefeitura de Ananindeua, uma parada. Ela servia como estação de embarque e desembarque de passageiros e fornecia lenha para as locomotivas e outras estações ao longo da ferrovia. Essa parada teve um papel crucial no desenvolvimento de Ananindeua, facilitando a chegada de retirantes nordestinos em busca de trabalho nos engenhos. Isso resultou no povoamento da atual sede de Ananindeua e das áreas ao seu redor. Para falar sobre a fundação de uma cidade, é preciso mencionar os pioneiros. Essas pessoas visionárias e determinadas são as primeiras a enfrentar os desafios do terreno desconhecido, construindo infraestrutura e organizando a administração local. Eles não só fundam fisicamente uma cidade, mas igualmente moldam sua identidade, cultura e economia. No caso de Ananindeua, 2 nomes se destacam como fundamentais para o início da cidade: José Marcelino de Oliveira e Cláudio Sanders. Com seus esforços, eles plantaram as sementes para o crescimento e desenvolvimento do município. Em 1895, José Marcelino de Oliveira chega em Maguari, área que viria a ser fundamental para o desenvolvimento de Ananindeua. Nativo de Acará, José Marcelino se destacou especialmente na Vila do Maguari por seu papel no progresso da cidade. No início do século XX, em 1900, ele funda, junto com sua esposa, Teresa de Jesus Coutinho de Oliveira, a primeira escola do município. A escola recebeu o nome de Quinta Carmita, em homenagem a uma das filhas do casal, Maria do Carmo, carinhosamente apelidada de Carmita, que nasceu nas terras da família. A escola Quinta Carmita foi essencial para a comunidade, oferecendo educação moral, cristã e acadêmica. Ela ensinava idiomas, artes, música e até ofícios como carpintaria e marcenaria. Além disso, a escola também atuava como um centro de assistência social, ajudando as famílias mais carentes com alimentos, roupas e cuidados médicos. Com o tempo, a escola se tornou um marco cultural em Ananindeua, gerando lendas e histórias que fazem parte do folclore local. A história do Curtume de Sanders, fundado em 1916, começa em um período difícil, marcado pela Primeira Guerra Mundial. Segundo o regionalista Roberto Leão, o curtume foi plantado em terras do Maguari, sendo a maior indústria de curtimento de couro da região. Fundado por Claude Sanders, um inglês apaixonado pela indústria de couro, e Arthur Davies,
um dinamarquês especialista em química, o curtume se tornou essencial para o progresso de Ananindeua e do Pará. Juntos, eles trouxeram o conhecimento necessário para transformar suas ideias em realidade. No dia 1 de março de 1916, Sanders e David adquiriram a propriedade do curtume Maguari, na localidade do mesmo nome, do português Mário Almeida. O local onde a indústria fora instalada inicialmente era apenas um barracão de madeira à margem do rio Maguariaçu. Com o tempo, foram erguidos galpões para acomodar o maquinário moderno, importado da Europa, e a indústria se consolidou como a principal do município. Em 1920, a construção da Capela Nossa Senhora das Graças marcou o início do primeiro núcleo religioso urbano de Ananindeua. Os santuários, como igrejas e capelas, sempre foram importantes não só para a espiritualidade, mas igualmente como centro de socialização e economia durante a fundação de uma comunidade. A Capela de Nossa Senhora das Graças foi um símbolo da religiosidade presente na fundação do nosso município. Com o tempo, a capela deu lugar a uma nova igreja matriz, e a paróquia do Maguari passou a ser chamada de Santa Maria Mãe de Deus. Em 1926, sob a direção de Cláudio Sanders, foi construída a primeira estrada de Ananindeua, ligando o Curtume à Vila Operária, passando por Itabira e o Igarapé Maguari, até chegar à Providência, perto do atual viaduto do Coqueiro. A estrada, inicialmente particular, tinha uma corrente com um cadeado, e só quem tivesse a autorização do escritório Maguari podia passar. Dona Luísa, mãe de Raimundo Chofé, motorista de Sanders, era responsável por controlar o acesso. Do ponto de acesso até o Souza, a via acompanhava paralelamente a linha da Estrada de Ferro Bragantina. A estrada recebeu este nome, Providência, em virtude do Colégio de Freiras Providência, existente ali desde a época da cabanagem. A segunda estrada construída foi a Avenida Cláudio Sanders, que ligava a Vila Maguari à estação de trem de Ananindeua. Para Sanders, essas estradas não eram apenas vias de acesso, mas caminhos para o desenvolvimento, comunicação e comércio da cidade. Com o território ganhando notoriedade pela expansão da malha urbana e o crescimento populacional acelerado, em 1938, a região perde a identidade de pequeno povoado, deixando de ser freguesia, e passa a ser denominada como distrito do município de Santa Isabel, e ano mais tarde, em 1939, passa a ser distrito de Belém. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão corta o fornecimento de borracha para os Estados Unidos, afetando gravemente os aliados. Com isso, as atenções do governo norte-americano se voltaram para a Amazônia, como potencial fornecedora de látex, matéria-prima para a produção de borracha. Entretanto, naquela época, só havia na região cerca de 35 mil seringueiros em atividade, com uma produção de 16 a 17 mil toneladas na safra de 1940 a 1941. Seriam necessários pelo menos mais 100 mil trabalhadores para reativar a produção amazônica e elevá-la ao nível de 70 mil toneladas anuais, no menor espaço de tempo possível. Para alcançar esse objetivo, iniciaram-se intensas negociações entre as autoridades brasileiras e estadunidenses, que culminaram com a assinatura dos Acordos de Washington. Como resultado, ficou estabelecido que o governo norte-americano passaria a investir maciçamente no financiamento da produção de borracha amazônica. Em contrapartida, caberia ao governo brasileiro o encaminhamento de grandes contingentes de trabalhadores para os seringais. É durante este período que imigrantes japoneses e retirantes nordestinos, os soldados da borracha, iniciam nas matas do 40 Horas as primeiras plantações e extrações de seringueiras. Nas matas do 40 Horas, os imigrantes utilizaram técnicas agrícolas avançadas e um profundo conhecimento de cultivo, adquiridos em sua terra natal, para iniciar as plantações. Esse movimento pioneiro dos japoneses foi crucial para o desenvolvimento da economia local e para a disseminação de novas técnicas agrícolas em Ananindeua. Já a extração ficou a cargo dos soldados da borracha, que mesmo em situações extremamente precárias, foram um dos responsáveis pela manutenção da indústria bélica dos aliados
que se mantiveram competitivos no enfrentamento com o eixo. Além da plantação e extração das seringueiras, as matas do 40 Horas também foram palco de extração vegetal pelos nordestinos e japoneses, para o fornecimento de postes e lenhas para a estrada de ferro de Bragança, passando de Mata Virgem para zonas de capoeira. O legado dos imigrantes japoneses e dos nordestinos em Ananindeua vai além da seringueira. Suas contribuições foram essenciais para a expansão demográfica, desenvolvimento social, econômico e cultural que moldaram a identidade da cidade. Em 1935, o arcebispo de Belém, Dom Antônio de Almeida Lustosa, decide construir uma capela dedicada a São Raimundo Nonato em Ananindeua, que ainda era um pequeno povoado. A construção dessa capela teve um grande impacto no desenvolvimento do município. Em 1936, o arcebispo muda o nome da capela para Nossa Senhora das Graças, com o objetivo de transformá-la em futura igreja matriz. Em 9 de julho de 1943, a capela foi elevada à igreja matriz do município, marcando a fundação da paróquia Nossa Senhora das Graças. Esse passo fortaleceu a conexão entre Ananindeua e a religião, simbolizando o crescimento e a autonomia da cidade. O crescimento de Ananindeua foi inevitável. O distrito já não conseguia mais abrigar a população e a expansão. À medida que novas famílias chegavam, novas casas surgiam, e o campo e a floresta começaram a se transformar em cidade. As ruas de terra se organizaram, surgiram novos bairros, e a malha urbana foi se definindo. O campo e a vida urbana se uniram, criando uma nova paisagem. Esse crescimento foi além do físico. Ganhou um forte aspecto cultural. A fé religiosa, as tradições e as manifestações culturais contribuíram para a identidade da cidade. Em 30 de dezembro de 1943, Ananindeua foi oficialmente fundada pelo Decreto-Lei Estadual número 4.505. E sua instalação ocorreu em 3 de janeiro de 1944. A criação do município foi importante para descentralizar o crescimento de Belém, promovendo um desenvolvimento mais equilibrado e aliviando a pressão sobre a capital. Ananindeua se tornou um ponto de encontro de tradições e impulsionou o progresso econômico e social da região, contribuindo para o crescimento do estado. A sensação de pertencimento e orgulho que surge ao ver a cidade de Ananindeua se transformar, expandir e evoluir é algo que reverbera profundamente entre seus moradores. Essa emoção vem de um lugar de conexão com a terra, com as histórias e com o crescimento coletivo que cada indivíduo, direta ou indiretamente, ajuda a construir. A população de Ananindeua vive a singularidade de sua história, sua cultura e seu ambiente natural. Esse pertencimento vem do sentimento de orgulho ao ver Ananindeua evoluir, respeitando seus costumes e apreciando a vida cotidiana. Aqui, cada praça, rua e mercado traz uma lembrança, um significado especial. Aqui, a tradicionalidade e o progresso urbano convivem, criando uma fusão entre o antigo e o novo, entre suas antigas raízes e seus novos horizontes.